Pedro Ruas, companheiro, que alegria a gente fazer esse ao vivo hoje, que é um brisolista histórico, amigo do meu avô, que a gente possa fazer esse fio da história, esse momento tão importante de relembrarmos Brizola, um momento obscuro do país, né, Ruas? Onde o Estado brasileiro está sendo desmontado. Você vê esse cartaz que a gente colocou, Brizola, inclusive pulando uma fogueira de armas, né, que Sim. colocou, ou seja, é a antítese desse governo, né? Boa noite, meu camarada. Prazer, antes de mais nada, quero te agradecer por essa oportunidade de a gente conversar hoje à noite. Olha, Leonel, eu é que te agradeço o convite, é uma honra muito grande falar contigo, sempre conviver contigo. E hoje ainda tive a oportunidade de ver uma entrevista tua para a revista Fórum, naquele espaço que eles têm, assim, que é vídeo, né? Vídeo com áudio. Muito boa entrevista. E o tema escolhido, o legado de Brizola, o legado de Leonel Brizola, é extraordinário, porque eu falo muito com as pessoas aqui no Rio Grande do Sul, eventualmente fora do estado, mas muito mais aqui, porque eu moro aqui, em Porto Alegre, e não há nada mais atual, Leonel, do que Brizola. Não há nada mais atual. Se pega qualquer tipo de conceito que se queira, vamos imaginar um conceito o mais conhecido pelas pessoas do Brizola sobre educação. Criou a escola de turno integral, que, aliás, está fazendo 35 anos agora, se é. Né? Estão fazendo. Não há nada mais que se com educação, e as pessoas reivindicam isso. A criação de Brizola e Darcy Ribeiro foi algo extraordinário. Hoje é deixada, professores esquecidos, educação abandonada. Se nós vamos para um outro debate, como, por exemplo, República, o que Brizola pensava sobre a noção que Brizola tinha da importância pública, a res pública, né? Coisa pública, o sentido, né? A frase do Brizola que me impactava muito, o dinheiro público é sagrado. Isso é uma lição que muitos políticos de muitos partidos, particularmente nesse momento agora que vivemos, ou não aprendeu ou esqueceu, ou fez questão de enterrar. E a gente sabe dos problemas aí no Rio de Janeiro, já de várias gestões. O Rio de Janeiro chegou a ter 3 ou 4 governadores presos. Né? O gato Angorá. Pegaram pouco. Né? O gato Angorá, Moreira Franco. Mas, em qualquer conceito que vá se falar sobre cia, Brizola faz toda a diferença. Então, quando a gente rememora a legalidade, por exemplo, amanhã eu vou ter uma live com a Fernanda Melchiona, com o Juremir Machado, um grande jornalista aqui do Sul, com o Zeca Brito, o diretor do filme Legalidade. E eu tive a honra, não de participou, mas eu conversei muito com meu pai e com o Dr. Brizola, muito mesmo, sobre a legalidade, e tive a oportunidade de saber muito. Só o filme eu vi 3 vezes, mas eu li muito tudo que saiu, inclusive o livro do Jeremias, que é muito bom. O Jeremias escreveu um livro, A Legalidade, muito bom. Então, a oportunidade, Leonel, que o teu mandato promove, que tu promoves agora, debatemos o legado de Leonel Brizola. Eu acho isso extraordinário, porque Brizola, vou repetir isso, nunca foi tão atual. O momento que o Brasil vive, e hoje, tragicamente, hoje, né, nesta quinta-feira, o Brasil supera a marca dos 55 mil mortos pela Covid-19. E isso com subnotificação. Há um estudo da Universidade Federal de Pelotas, do Rio Grande do Sul, há um estudo também da USP, em São Paulo, que mostra que esse número é de 6 a 10 vezes maior. Há muitas pessoas, lamentavelmente, tragicamente, morrendo de insuficiência cardíaca ou respiratória, que na verdade é Covid-19. No atestado de óbito está outra coisa. Então, esse número deve se aproximar hoje de 300 mil mortes no Brasil. Então, isso é uma tragédia gigantesca
que não tem enfrentamento do governo federal. Não há combate, não há uma luta para enfrentar a doença. E, por outro lado, o que a gente vê, naquilo que Brizola sempre falava, né, que é, para mim, uma lição de vida, né, o papel de um governante, o grande papel de um governante. No dia a dia, as pessoas que, aspas, não gostam de política, elas tendem a pensar, né, puxa, os governos estão lá, eu vivo a minha vida aqui. A pandemia está mostrando que os governos fazem toda a diferença. Esses péssimos governos estão trazendo a morte para as nossas irmãs e os nossos irmãos brasileiros. Um governante, na linha, pensava o Brizola, tem que ter muita responsabilidade. A vida dele tem que ser. Então, esse legado de Brizola, essa dedicação à coisa pública e à população como um todo, eu acho que nos remete a muitas reflexões. E esse debate que o teu mandato e tu propõe, Leonel, é de extrema relevância. Eu fico muito honrado com o convite. Olha, Pedro, e tu falaste muito bem, porque toda a pandemia, além de ser um fenômeno biológico, ela também é um fenômeno sociopolítico. Depende da maneira como os gestores, o governador, presidente, prefeito, administram a pandemia, que vai ter, de fato, o resultado. O governo federal não criou recursos para que a gente pudesse trazer insumos, fabricar insumos para que a gente pudesse testar, fazer a identificação da onde que estava, quem as pessoas que realmente, ou seja, o alvo, aquele que estava infectado, para depois fazer o tratamento, o rastreamento, o isolamento, ou seja, ele delegou aos prefeitos e governadores, que praticamente já estavam extremamente endividados, sem recursos, com suas unidades de saúde praticamente entupidas, as suas UTIs. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, já chegou no coronavírus, que já tinha praticamente mais de 80% dos leitos ocupados. Quer dizer, num sistema que foi privatizado. E o Crivella aqui, Pedro, ele demitiu, né, 6 mil profissionais da saúde na primeira leva, há 3 anos atrás. Ele demitiu, e principalmente a atenção básica de saúde, que é quem poderia estar agora na área pobre, porque agora ela avançou para a área pobre, né, ela poderia estar identificando, tratando, cuidando, fazendo histórico, para poder, de fato, aonde que nós vamos apontar as políticas públicas, para não perder tempo e tratar de fato, né? O Álvaro Bassa entrou aqui, o peronismo, o brizolismo, o chavismo-lulismo tem a essência do trabalhismo revolucionário. Eu queria que tu falasse um pouco desse episódio épico da legalidade, Pedro, porque foi pela primeira vez nós derrotamos uma tentativa de golpe da direita. O Brizola uniu o povo, ganhou a batalha da comunicação, uniu as Forças Armadas, conscientizou a população, né, em uma onda crescente, e impediu essa tentativa de golpe em 61. Logo depois, em 64, retomaram com o golpe, mas eu queria que tu falasse um pouco desse episódio épico. A tua família participou, como é que foi essa questão e como é que foi, porque Rio Grande do Sul tem muito isso na veia da legalidade, e agora nos outros estados, aqui no Rio de Janeiro, embora muitas pessoas não conhecem esse momento importantíssimo da história brasileira. Sim. Eu acho que a legalidade, entre outras missões que nos passa, Leonel, ela nos passa a lição de resistência. E o que Brizola buscou ali foi a resistência. No dia 25 de agosto, dia do soldado, o Jânio Quadros renunciou, óbvio, a posse tinha que ser do João Goulart, que era o vice, eleito, aliás, em chapa separada, e Brizola recebe a comunicação de que os militares não iam aceitar a posse de Jânio. Então, iam contrariar a Constituição Federal. E Brizola disse não. Reuniu companheiros do Rio Grande do Sul, era governador aqui, e disse não, nós não vamos aceitar isso. Não. Ele lança um manifesto importantíssimo, pela posse do João Goulart, do Jango, e esse manifesto foi publicado
em vários jornais e lido em várias rádios. As rádios que leram o manifesto do Brizola saíram do ar, por ordem, né, dos militares. E é interessante isso. Uma rádio que não leu o manifesto foi a Rádio Guaíba, de Porto Alegre, e Brizola, então, mandou requisitar o que se chamava de cristais na época. O cristal é que fazia a rádio da Rádio Guaíba. Pegou isso e leva para o porão do Palácio Piratini, que é o Palácio de Governo do Rio Grande do Sul, Palácio do Governo, e fez dali uma rádio, que ficou conhecida no Brasil inteiro como a cadeia da legalidade. E a partir dali, Brizola começa a se comunicar com o povo do Rio Grande e do Brasil. Eu estou sentindo, claro que isso aí tem todo um trabalho dele, várias etapas de conversa sobre isso. Mas aquele momento é um momento crucial, quando ele consegue, então, a comunicação. Brizola passa a falar com o povo, resistência, e surge o nome legalidade. Por que legalidade? Porque se queria o processo constitucional, se queria a letra da lei, a letra da Constituição, legalidade. E de Porto Alegre, daquele porão, Brizola com o país, e vai tendo adesões. O governador de Goiás aderiu, depois o governador de Pernambuco, e, enfim, eu acho que o episódio da legalidade, Daniel, e aconselho muitas pessoas a verem o filme do Zeca Brito, Legalidade, é muito bom o filme. Aí teremos um debate sobre esse filme também. Mas mostra muito bem ali, Leonel, o que foi cada momento. E como o povo, e aí vem, diferentemente de partido político, ali foi supra-partido, foi supra-ideologia, a defesa da legalidade era a resistência do Brizola. Né, dele. Mas a partir dali, muita gente, uma mobilização popular intensa, gigantesca. Né? Todos os dias havia mais de 100 mil pessoas na Praça da Matriz, que é uma praça em Porto Alegre que fica na frente do Palácio do Governo. Tu conheces bem, mas os nossos companheiros e companheiras do Rio talvez não. Então, a Praça da Matriz, em frente, tinha 100 mil pessoas diariamente. E diariamente, o Brizola falava pela rádio e também na sacada do governo. E essa resistência é algo assim, nós precisamos aprender. Nós precisamos buscar, resgatar na nossa própria história. Aliás, um dado importante, isso é a história do país. Isso nós já fizemos. Essa resistência nós fizemos. O povo do Rio Grande, o povo brasileiro fez essa resistência. O comando do Brizola ali foi decisivo. Então, não havia setores do Exército, das Forças Armadas, com o Brizola naquele momento. Ao final, sim, houve, por decisão do general Machado Lopes, que tomou uma posição ao lado da legalidade, mas com toda uma pressão que já havia, estava armando o povo para a resistência. Armando o povo para a resistência porque era necessário. E mandou um recado duríssimo, né? Ele disse, olha, o primeiro tiro contra as Forças Armadas brasileiras não será nosso. Não será. Mas o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, nós vamos resistir. Vamos resistir. Nós não permitiremos o golpe no Brasil. Então, essa lição de Brizola é algo extraordinário. E esse recado é Silva, a quem ele mandou longe depois. Mas ele deu esse recado. Duríssimo recado. Então, isso para nós, Leonel, é algo de muito orgulho. Porto Alegre foi, hoje é uma palavra da moda, epicentro. Porto Alegre foi o epicentro da legalidade. Mas ela se espalhou pelo Rio Grande e pelo Brasil. As pessoas iam para Porto Alegre de todo o estado, de todo o país, mais ou menos como ocorreu depois, como tinha ocorrido antes, em 1936, na Espanha, na resistência importante ao golpe do Franco na Espanha.
E lá também, né, pessoas do mundo inteiro foram lutar na Espanha. E aqui na legalidade, em Porto Alegre, muita gente veio. As pessoas vinham de trem, vinham de ônibus, vinham de automóvel, vinham de avião, vinham a pé, vinham a cavalo, vinham de charrete, vinham de... Então, foi um episódio extraordinário do povo brasileiro. Isso aí, eu falava sempre... Quando eu falava com ele sobre esse tema, muitas vezes eu usava a expressão... Ô Pedro, teu sinal tá travando aqui agora. O golpe. Pela resistência. Então, isso, eu acho que esse é o grande legado. Nós temos capacidade de unidade. O teu sinal está travando um pouco. Tu está me escutando bem? Eu estou escutando bem. Porque quando tu estava falando aqui, estava travando, a gente não estava conseguindo te escutar. Tu tá no celular ou tá no computador? No computador. Posso passar para o celular, mas estou no computador. Teu sinal acho que está fraco. Também essa hora também é mais difícil. Mas vamos tentando. Senão tu poderia mudar pelo celular, de repente. Que também é rápido. De repente eu mudo. Sim. Não é? Mas eu estou te ouvindo bem. Porque tu está falando coisas tão importantes de datas e está travando na hora que tu fala e às vezes não fica compreensível. Deixa eu ver aqui. Podemos mudar para o celular. Tu pode tentar fazer isso. Tu pode, a tua fala está picando, na verdade, aqui agora. Tenta mudar no celular, tô aqui, tá aberto, tá ao vivo, eu te espero. Tenta fazer esse teste para ver se fica um pouco melhor. Tá. Sai e tenta entrar pelo celular. Eu vou ver aqui. Isso. Enquanto o Pedro está tentando, vai fazer ali um câmbio, vamos dizer, pelo celular, ou seja, essa questão da internet no Brasil ainda é uma questão muito complicada. Você imagina querer colocar os estudantes da rede pública o estudo à distância, né? A dificuldade da internet no Brasil, né? O Banco Mundial acabou de dizer, inclusive, aqui, o professor Alvo, como é que vão fazer educação com essa pandemia? Meus alunos não sabem mexer nesse programa da prefeitura e nem os professores. Isso é uma realidade também. Mas o problema também é a questão do sinal a vários lugares da cidade do Rio de Janeiro. As pessoas só têm um celular e entram pelo 3G, não têm acesso à internet. O Banco Mundial deu uma informação que metade da população mundial não tem acesso à internet. Luiz Bruce Amolim, não escutaram o Leonel Brizola com relação à educação. Meu pai falava que Brizola dizia que educação era essencial para se fazer um país melhor. Infelizmente, não levaram a sério. Se tivesse ouvido Leonel Brizola, o Brasil não era um país subdesenvolvido. Se tivessem dado chance dos pobres e marginalizados estudarem, o Brasil seria uma potência mundial. É verdade, Luiz. E aqui no Rio de Janeiro, se tivessem dessem continuidade ao projeto do CIEP, mais de 30 milhões de jovens estariam hoje encaminhados a um emprego decente, dentro do mercado de trabalho, não estariam fazendo parte daqueles nem trabalham, nem estudam, ou seja, não estariam sendo dragados por esse furacão da violência que abate sobre a juventude, principalmente a juventude negra de tão pobre de tão negro, como fala a Vera Malaguti. O Carlos, boa noite, companheiros, boa noite, Carlos. Uma série de pessoas estão entrando, a gente vai aguardando aqui a entrada Ricardo Daniel Pontes, e o agora pandemia, agora saudade. Saudade. Eu quero estar aqui um relato da capital do Rio de Janeiro, dos números que saíram agora, que a prefeitura, na linha do Crivella, também começou a modificar a contagem dos mortos, a justiça teve que interceder e voltar à contagem normal por identificação. Então, hoje, a capital tem 6.161 pessoas mortas com coronavírus. Caxias é o segundo município com maior mortos, 410 mortes. E o prefeito de Caxias disse que não, tem que abrir, que aqui não existe corona, um negacionismo. Disse que cura com reza. É uma coisa inacreditável, né? A cidade do Rio de Janeiro tem mais de 54 mil casos. Niterói tem a segunda com mais de 5 mil. São Gonçalo é a terceira com mais de 4 mil casos. Ou seja, uma coisa que chama a atenção é que em 2 dias, apenas em 2 dias, do dia 23 ao dia 25 hoje,
mais de 3.000 casos, ou seja, um absurdo, e mais de 285 mortos, 286 mortes do dia 23 ao dia 25, nesse curto período. Né? A Carlos chama Núcleo Capanema do PSOL, Núcleo Copanema do PSOL. Um abraço, Carlos, a todos que estão entrando. A Marino, no centro do Rio, não tem rede pública boa de internet, os links dedicados esse link, né, dedicado exatamente, é um grave problema no centro da cidade para você ter acesso à internet, ou seja, uma total exclusão, né? E no centro da cidade estamos fazendo o coração financeiro da cidade. Não há um cabeamento, a net não chega no centro, por exemplo, fica refém de umas outras operadoras que, de fato, cobram uma fortuna para você ter acesso, né? Então, Roberto Robanha, grande Roberto, Rua sabe muito da história do Brizola, muito mesmo, ainda nos deve um livro sobre o assunto. É verdade, Roberto, o tempo só atualiza a importância dessa memória. Um grande abraço, meu camarada Roberto Robanha, um sucesso aí em Porto Alegre. O Ruas é um patrimônio, né? Então eu tenho muita felicidade. Ricardo, Nel Pontes, Brizola, precisamos da união mais do que nunca para superar esse momento e esse governo. E é verdade, cada vez a gente precisa, na verdade, buscar o fio da história. Nós não precisamos ter medo desses milicianos, eu digo, essa camorra de mercenários que tomam conta da República, porque nós estamos com a razão da verdade, com a razão histórica que o Brizola sempre quis colocar. E o que é? É o patriotismo, é o amor ao povo, é colocar o bem-estar da população. Então, essa é a parte, de fato, que a gente não precisa temer esses golpistas, que sempre estiveram contra a democracia, contra ao povo brasileiro. Né? Eu quero ver como o Ruas está entrando aqui, já falei com ele está mudando para o celular ali, para ver se a gente consegue fazer essa questão da internet, né? Que tem caído muito no país, as pessoas agora estão no momento virtual, a Câmara de Vereadores funciona no meio virtual, né? Agora eu queria chamar a atenção uma coisa que está acontecendo que não está sendo noticiada, a fuga de capitais do país. Ou seja, os estrangeiros tiraram nos últimos dias do país mais de 120 bilhões de reais de ações e títulos do Brasil nesse início do ano. Ou seja, venderam de forma líquida, rápida, 58 bilhões de reais em títulos até maio. E há uma questão, por quê? Porque eles estão com aversão ao risco, né? Então está saindo uma saída de investidores, esse plano do Guedes foi para a cucuia, e há também uma preocupação, 29 empresas assinaram, Brizola Neto, felizmente tu também orgulha teu avô, um abraço, Robânia, com certeza, eu tenho orgulho aí de ser parte com vocês, companheiros, e que estão à frente desse processo na defesa do povo brasileiro. 29 empresas estrangeiras assinaram um documento exigindo ao povo brasileiro um compromisso maior com a questão do meio ambiente, da Amazônia e dos direitos humanos. E eles disseram que não vão voltar a investir no Brasil enquanto não for resolvida essa questão. A Valfaria, Correia Della Silva, Brizola deixou saudade, o melhor projeto de educação para o país. Por isso a Globo sempre ajudou a tirá-lo da disputa eleitoral aqui em Porto Alegre. E nacionalmente, né, Val? Isso foi uma lógica, né? Que o Brizola foi extremamente bombardeado. O que hoje é de fake news, ou seja, esse complexo da mamadeira de piroca, a cartilha que o Brizola sofreu um processo diário pelo Globo. Né? Me lembro até hoje que o Brizola, Jurema Josefa Silva, concordo contigo, Robaina, o Brizola tirou uma foto com um líder, não lembro se era uma favela aqui, acho que da Tijuca, se eu não me engano, um líder comunitário, né? E o Globo estampou uma matéria do Merval Pereira, hein? Merval Pereira, Brizola com o líder do Comando Vermelho. Ou seja, imagina, no Globo, quer dizer, todos os dias acontecia uma fake news ao Brizola, ou seja, era obrigatório nas redações do Globo alguém ter uma notícia negativa com o Brizola. Né? Por mais que o Brizola inaugurasse o CIEP, por mais que o Brizola trouxesse saneamento, ampliação do Guandu, a maior obra de água tratada, né, está no livro dos recordes do Guinness Book, a maior obra de tratamento de água potável no mundo foi o Brizola que fez, ampliando o Guandu, levando acesso à Baixada, à região metropolitana, dando dignidade, levando o Estado Democrático de Direito. Então, e o Brizola era bombardeado, e é bombardeado até hoje, que a gente escuta esse racismo estrutural, quando acusam o Brizola de ser culpado pela favelização do Rio de Janeiro e ter proibido a polícia ter subido às favelas. Ora, uma grande mentira,
o que Brizola levou, na verdade, foi a Constituição, foi a dignidade humana, né, o artigo número 1 da Constituição, a questão da inviolabilidade do lar, ou seja, levou água, né, o que o Cabral utilizava, olha aí, ó, Guinness Book World Record, é da maior obra, né, de tratamento, no momento que entregam a água do povo brasileiro para empresas estrangeiras administrarem ou empresas privadas administrarem. Aliás, uma parte que no Rio de Janeiro, a Zona Oeste, o Eduardo Paes privatizou o saneamento da Zona Oeste, principalmente Campo Grande, Santa Cruz, nas áreas mais longínquas, né? Lá tem Rola 1, Rola 2, ou seja, lá para dentro de Campo Grande. Então, o que aconteceu? Além de ter ficado muito cara, não tem água, falta água. Você imagina no meio dessa pandemia, onde as pessoas precisam fazer a higienização, não tem água e ficou caríssima. E, aliás, há uma grande denúncia de corrupção, porque o antigo secretário de Urbanismo, Eduardo Paes, foi pego numa ilha do Caribe, num jatinho particular, com o dono da concessionária que ganhou a privatização. Ricardo Daniel Brizola, creio que... Olha aí, Pedro, me escuta bem? E aí, Daniel? Tá ótimo agora. Muito bem. Que maravilha. Maravilha. Eu não ouvi as últimas colocações que fizeste. Não, eu estava fazendo um relato aqui sobre o Rio de Janeiro, mais ou menos aquela prévia que a gente estava conversando ali antes de entrar ao vivo. Ricardo Anel, Robaina, Ruas sabe muito da história de Brizola, muito mesmo. Ainda nos deve um livro sobre o assunto. Deve um livro, Ruas, né? Também vou aguardar o livro, ou do Leonel Brizola também. Volta um pouco no episódio da legalidade ali. Como é que o Brizola, naquela genialidade, tu falasse... O filme eu vi 5 vezes já, o filme eu vejo toda hora, eu sempre vejo que é sempre bom pegar os detalhes, que foi muito bem feito do Zeca, mas a genialidade do Brizola, né, de prever o que estava acontecendo, né, pegar a brigada militar, convencer a população e fazer pela legalidade, pelo processo democrático. Aliás, aquilo que acusam o Brizola de ser incendiário, intransigente, né, só ali mais um, Regine ali, com todo respeito à luta de Brizola, indiscutivelmente, mas não podemos aceitar a bobagem. Lula deu oportunidade de fazer o Brasil chegar à sexta economia do mundo. Sei que não é o assunto aqui, mas estou prestigiando Lula para sempre. Claro, não tem problema. Agora, o Brizola, né, nessa genialidade, ele antecipou. Tá? Antecipou o que estava... Álvaro, eu participei de tudo no PDT, triste assistir o esculacho de uma sigla feita com suor, sangue, de mortes pela ditadura, como Rubens Paiva e Lágrima, Pedro Rua vem e esse Ciro esculachar a sigla. Eu tenho muito carinho pela militância do PDT, sabe, Rosa? Antes de começar a falar, eu tenho muito pela juventude, eu tenho um carinho enorme, sabe, tenho certeza que você também, temos muitos amigos ali, mas infelizmente, depois da morte do Brizola, a direção partidária optou por outros rumos, né, que são a antítese do Brizola, isso fica claro. Né? Sim, ficou claro aqui no Rio de Janeiro e diversos outros estados. Né? No Brasil inteiro. A questão no Brasil inteiro. Major Olímpio foi candidato a governador para São Paulo, né? Não preciso falar mais nada. Imagina. Mas, nem uma aliança com o Cabral, né? Eu falava antes, Leonel, ainda na legalidade, que a legalidade nos mostrou, e isso eu comentei muito com o Brizola, tive essa oportunidade, nos mostrou que é possível a resistência nossa, e é possível a unidade nossa. Tem que haver comando. Então, e houve na legalidade. Houve um comando centralizado, mas extremamente democrático. Havia muitas pessoas que participavam disso, de partidos diferentes, mas que queriam a resistência, que queriam a legalidade. E esse momento mostra ali, quando há uma situação em que o Piratini vai ser bombardeado. E sabendo, ele está dentro do palácio. Ele pede para a tua avó, para a dona Neuza, ir embora com as crianças. Né? E ela vai com as crianças até o carro, deixa as crianças no carro, que vão para casa e ela volta para o palácio. É algo tocante isso. Mas ele diz assim, eu não saio do palácio. O governador fica até o final. Então, o Brizola dava o seu exemplo pessoal. Seu exemplo pessoal
coragem, de capacidade de enfrentamento para todos os seus liderados. E quando o Brasil inteiro se levanta naquele sentido, e há manifestações em todo o país, e veja, os amigas e amigos que estão assistindo, isso é 1961. Nós não tínhamos nada, não tinha, nem se imaginava algo como celular, como as redes sociais. O limite da comunicação rápida era o rádio. Era o limite. Sequer a televisão trabalhava bem em qualquer horário. Só o rádio, apenas aquilo que Brizola nos deu. Então, digamos, essas lições da legalidade, que para mim se resumem na capacidade de resistência e de unidade. E com interesse do povo brasileiro, interesse nosso, e foi vitoriosa. A legalidade é o maior movimento cívico da história do Brasil com vitória. Em números, atletas já em 84 são superiores em números, mas foi um movimento. Travou de novo o Ruas. Vamos ver aqui se a gente consegue. Tá travando. Tu não consegue fazer no 3G? Vamos ver, ele entrou e saiu. Tu consegue fazer, em vez do sinal do Wi-Fi, faz com o sinal do próprio celular. Oi, melhorou. Há outras situações, que eu só queria deixar esse registro também importante, porque quando nós falamos sobre a legalidade, nós falamos sobre um episódio heróico, extraordinário. Mas eu gosto muito de lembrar o seguinte: houve um momento em que Brizola pensou no Rio Grande do Sul que o Rio Grande do Sul, com energia, telefonia, poderia ter um desenvolvimento como São Paulo. O Rio Grande do Sul não era nada, não tinha quase nada. E aqui havia as multinacionais nesse setor: energia elétrica e telefonia. Uma multinacional chamada Bond Scheid, norte-americana. E na telefonia, uma outra chamada ITT, escreve ITT, na telefonia. E Brizola encampou as duas. E criou a CE, lamentavelmente agora, no ano passado, privatizada pelo governo Eduardo Leite, do PSDB, e criou a CRE, Companhia Rio Grandense de Telecomunicações, usada no governo Antônio Brito, do PMDB, em 94. Então, aquele episódio de encampar, trazer para o povo, foi algo extraordinário. Essa forma de gerir, eu poderia falar, está no Guinness, inclusive, Brizola foi o governante que mais fez escolas na unidade federativa que governava. Foram mais de 6.300 escolas no Rio Grande do Sul, no seu período de gestão. Foi extraordinário isso. E que eu gosto de referir. E que mais contratou professor também, né? Que mais contratou professor. Ninguém contratou como ele. Hoje eu estava vendo, assistindo, falei, Leonel, a tua entrevista para esta fórum, e o trabalho de Brizola no saneamento do Rio de Janeiro. Saneamento que ontem, infelizmente, no Senado da República,
saneamento e a água, o Senado aprovou uma privatização proposta pelo Bolsonaro, relatada pelo senador Coca-Cola, pelo senador Reissati. Quer E dizer, de uma não precisa nem discutir, que já sabe que é ruim, um né? voto favorável do senador Cid Gomes. É como tu disseste, projeto do Bolsonaro, relatado pelo Gereissati, não precisaria ler. Parece que o Cid não leu, mas votou a favor. É uma coisa que constrange muito, né? O Cid Gomes é irmão do Ciro Gomes, representava ali o PDT, então eu acho que para eles aí fica muito ruim isso. Em 2004, Janel, quando o Dr. Brizola faleceu, em junho de 2004, eu que fui fundador do PDT, eu saí. Por coincidência, eu ia deixar de fazer política partidária naquele momento. Eu era brisolista até hoje, continuo sendo, e não PDT, eu era brisolista. Faleceu o doutor Brizola, eu saí. Eu tinha 26 anos, eu era fundador nacional. 26 anos de PDT. E, por sorte, foi muito importante isso. E aí eu relembro o que ele dizia, o que tu estás dizendo, Leonel, o fio da história. Ali, em 2004, estava surgindo o PSOL. E eu comecei a conversar com as pessoas naquele período, com a Luciana Genro, Roberto Romano, que escreveu agora há pouco aqui, até, está em Porto Alegre. E eu vi que ali havia um espaço para o brisolismo autêntico, ativo, que é o que eu me sentia representando. E certamente no Rio de Janeiro, por certo. Né? Tu és a expressão, tu és um guerreiro dessa causa do brisolismo combativo. O pessoal nos deu esse caminho para sermos a continuidade das lutas brisolistas, um partido com coerência e na definição que eu gosto muito, que não se rende e não se... De Brizola continua mais e muito mais atual que qualquer pessoa imaginaria 16 anos depois do seu falecimento. Ninguém imaginaria isso, Daniel. É extraordinário. E como o Brizola, quando se coloca um vídeo, uma entrevista, uma frase com uma foto, as pessoas dizem, puxa, o Brizola está adivinhando o que está acontecendo. Eu só queria concluir essa participação aqui inicial dizendo o seguinte, hoje nós falamos muito em cenários. Brizola não usava essa expressão cenários, ele usava a expressão desdobramentos da realidade. Disseste assim, que parece que ele adivinhou. Sim, temos a obrigação de imaginar os desdobramentos da realidade. Então, nós temos hoje uma realidade, ela pode ir por aqui, por ali. Nós temos que imaginar esses desdobramentos e ter posição política para qual era uma visão dele importante, que eu acho que faz muita diferença. É verdade, Pedro. O Brizola, tanto na... Aliás, a parte que as pessoas precisam conhecer mais é como você estava lembrando também. É o Brizola gestor. Né? Como é que ele tira, de fato, acaba com o analfabetismo no Rio Grande do Sul, utilizando os recursos do Rio Grande do Sul, carvão em excesso, o excesso de madeira, ele constrói as brisoletas, ou seja, em determinados municípios ele vai lá, faz uma espécie de mutirão, contrata professores, também não descuida da rede privada de educação, cedendo os professores, fazendo uma permuta, eles abrindo matrícula para estudante da rede pública, ou seja, o próprio parque industrial ele também reformou, com termoelétricas, com indústria, ou seja, pavimentou, criou infraestrutura. O Brizola, a genialidade do Brizola, Pedro,
né, comparando com os governadores atuais, prefeitos, era que o Brizola sabia que não era dentro do cofre da prefeitura, do governo do estado, que ia estar o dinheiro. Como ele gostava de dizer, ele dizia assim, ó, o dinheiro está aqui. Então ele fazia jogadas geniais, inclusive para a época, emitindo títulos da dívida, títulos para pagar diariamente, inclusive na legalidade ele emitiu dinheiro, coisa que o Bolsonaro deveria emitir dinheiro, se Guedes deveria emitir dinheiro para jogar dinheiro no mercado, depois isso se recupera, até os liberais estão pedindo que joguem dinheiro, né? Quer dizer, no meio de uma pandemia, pelo contrário, ele retém o dinheiro. Eu estava até falando aqui, quando você estava reentrando, que está tendo uma fuga de capitais do Brasil como nunca teve. E mais de 29 empresas estrangeiras que aplicam na Bolsa e compram títulos da dívida brasileira pediram que o Brasil, olha, vocês resolvem a questão com o meio ambiente, a Amazônia e os direitos humanos, nós não vamos mais investir aí. Ou seja, está criando um ambiente no país de isolamento. Quer dizer, a antítese do Brizola, que chamava a questão internacional, inclusive para ele. O Brizola sabia fazer a leitura da geopolítica internacional, mas não descuidava do povo, levando asfalto, levando luz, né, melhorando a telefonia. O que era ITT? Você demorava 1h30, 1 hora para você ter linha. Tanto que o Lacerda e o Adhemar de Barros quiseram também encampar a ITT, mas não conseguiram. É o que o Gustavo falou, não tinham a coragem e, principalmente, não sabiam exercer o poder na administração. Você colocou uma coisa principal aí. Brizola, mais do que nunca, sabia exercer o poder ao lado do povo. Brizola escutava. Aliás, as questões das reformas agrárias no Rio Grande do Sul é um exemplo para o mundo, né, Pedro? Você que acompanhou... A primeira do Brasil. A primeira reforma agrária do Brasil foi feita no banhado do colégio, foi uma reforma agrária importante. O Brizola organizou, né, o que se chamava na época de conselhos. Era isso. Estava uma posse precária, difícil. O Brizola os organizou. Havia um movimento que ficou chamado de... Era um movimento de terra, master. E a ideia era que eles reivindicassem. O Brizola era o governador. Não poderia ele fazer a reivindicação. Ele tinha que atender uma reivindicação. Né? Reunido com eles, ele disse, vocês criem um movimento, eu auxilio nisso, e vocês reivindiquem. Porque eu posso conceder a partir do governo, mas eu quero a reivindicação. Leonel, falei muito com ele sobre isso, é que ele achava assim, que as coisas não podiam vir de cima para baixo. Ele valorizava a organização popular. OP. Né? A gente até apelidou isso de OP, Organização Popular. E até nós trabalhamos nisso, não está nos assistindo o Alfredo Daut Júnior, mas nós trabalhamos juntos num movimento chamado OP. Eu e o Daut, que é teu tio, né? O Alfredo Daut é teu tio. Mas eu queria que eles se organizassem, eles se organizaram, criaram o Master, e a partir do Master reivindicaram aquelas terras, e Brizola as desapropriou, indenizou o título de propriedade. Deu-lhes terra, e aí vinha a linha dele, né? Terra é para quem produz, não é para quem especula com ela, é para quem... E aí foi a primeira reforma agrária do Brasil e fez uma diferença enorme, e aquilo é anterior ao próprio MST, né? O movimento Master, que foi muito importante e historicamente ficou como a primeira reforma agrária do Brasil. E o próprio Stedley é filho de camponeses assentados do governo Brizola, que é o coordenador do MST, e estudou numa brizoleta. Ele mesmo já relatou isso ao meu avô, Leonel Brizola, e relata diversas vezes, o Stedley, que ele é fruto dessa reforma agrária do Brizola, que deu, inclusive, um pedaço enorme das suas próprias terras, das terras da minha avó, Neuza Goulart,
para fazer o assentamento, né? Então, ou seja, o Brizola tinha a ideia que se ele desse esse exemplo, outros proprietários iam fazer a mesma coisa, mas não fizeram, né, Pedro? Essa é aquela questão, né? Infelizmente, no Brasil, se não for o Estado que for fazer de fato, né, a colocar, providenciar, na iniciativa privada é que nunca vai sair nada. Isso ficou claro, né? Eu acho que nessa nossa live, nesse nosso encontro virtual aqui, Leonel, eu gostaria muito de salientar um dado assim da história que, bem, no filme Legalidade aparece, né, uma parte disso, mas é algo que teve bastante importância para o Brizola, que foi a conversa e a amizade dele, que surgiu em longas conversas em Punta del Este, no Uruguai, com o Che Guevara, com o Ernesto Guevara. Ernesto Che Guevara, ministro de Cuba na época, 61. E isso perdurou por um bom tempo. Esses contatos de Brizola com Guevara perduraram muito mais tempo do que se tem registro. E eu, numa outra oportunidade, posso falar um pouco mais sobre isso, sobre o conteúdo do que eu sei, claro, eu sei uma parte menor, mas sei, do que eram essas conversas, de como foi importante para o Brizola. Em 67, quando o Guevara foi assassinado na Bolívia, o Brizola recebeu a notícia no Uruguai e estava na praia de Pocitos. E esse relato eu peguei do seu Guaranha. Lembra do seu Guaranha, né? Claro, tem um livro ótimo, O Pombo Correio, A Revoada do Exílio. Um dos melhores livros, mais de 120 viagens para informar. Isso. E o seu Guaranha relatou para ele que o Guevara tinha morrido. E meia hora caminhando pela praia, e só dizia assim: este homem, o Guevara, não poderia. Este homem não poderia ter morrido. O Guevara repetia isso em 67. Foi um momento muito duro para o Brizola. E a relação Brizola-Guevara é algo que nós temos que ter um dia uma conversa maior, porque ela em si já merece uma reflexão e ela tem desdobramentos importantes. Aliás, antigamente, DT, a foto de Brizola com Guevara lá na sede estadual, que ainda não sei se ainda, mas fui eu que botei, quando fui presidente estadual. Eu que botei a foto lá. Uma foto importante, de um momento importante, que eu sabia, muito importante. Tem toda uma história aí que a gente tem que um dia buscar. Mas é importante registrar, eu acho, Leonel, na live, que esse Brizola combativo e da resistência, que é extraordinário, era o mesmo Brizola gestor. Era o mesmo Brizola que, conversando com Darcy Ribeiro, criaram o conceito da escola de estudo integral. É o mesmo Brizola que dizia assim: uma criança com fome não aprende. É o mesmo Brizola que, com Darcy Ribeiro, eu assisti em 84 aí, no Rio de Janeiro, apresentar a ideia do CIEP e dizer assim: olha, se uma criança entra numa escola pública sem qualidade, aos 7 anos de idade, dali a 10 anos, ela não tem futuro algum. Ou seja, aos 17 anos, ela está com o que chamava o Darcy Ribeiro e o Brizola, está com o hino social selado, aos 17 anos. Ela não será nada. Ela só terá postos, cargos, posições, empregos subalternos na sociedade. Mas se nós investirmos na educação das crianças, a partir dos 6, 7 anos, com ensino de qualidade, com assistência médica, odontológica, alimentação, medicação, essas crianças chegarão no nível disputa com todas as outras. Então, a igualdade, e aí também o Brizola e o Darcy falaram do socialismo moreno, é isso. A nossa ideia
de socialismo, e disso vinha do Brizola, era a oportunidade de igualdade. A oportunidade de igualdade. A igualdade de oportunidade. Então, a oportunidade de ser igual é a igualdade de oportunidade. E se não der para uma criança a oportunidade de estudar, de se formar, de se alimentar, vai exigir o que depois? Tudo que se dá para ela. Então, esse Brizola, isso que eu quero salientar para mim é importante isso. Eu aprendi muito com ele isso, Leonel. O mesmo lutador, homem patente, uma metralhadora no Palácio Piratini, mesmo que depois se debruçava sobre livros para poder ver como as pessoas poderiam ter igualdade de oportunidades a partir da infância com educação e alimentação adequada. Ou seja, aquilo que o Darcy falava, né? Por que escola de pobre tem que ser escola de merda, que sempre colocava. O Brizola inaugura de fato o Brizola coloca na agenda política, Ruas, o compromisso com a educação desde a época de 50, coisa que não existia, né? Esse compromisso com a educação. Né? E depois o compromisso orçamentário, colocando verbas. No Rio Grande do Sul, inclusive, ele cria um imposto da educação sobre todos os impostos, cria uma taxa para que pudesse financiar a escola pública, ou seja, uma medida emergencial para tirar o Rio Grande do Sul do analfabetismo. E no Rio de Janeiro ele tem a genialidade de construir a fábrica de escola no momento de inflação galopante, para ele mesmo poder fabricar o cimento, gerar emprego, ou seja, criar renda, distribuir renda, né, e colocar uma escola completa de primeiro mundo, contratando professores. Tinha a figura do animador cultural, ou seja, era uma escola de pensamento crítico. Né? Eu me lembro a cartilha da quinta série que eu tenho aqui, que mostrava, Pedro, o seguinte: por que nós tratamos o trabalhador de baixa renda como ser inferior? Por que tratamos o indígena com desprezo, né, negando a sua cultura? Por que o negro tem a necessidade de alisar seus cabelos, perdendo sua negritude? Por que educamos as meninas para submissão, repetindo os mesmos erros da sociedade? Né? E a pergunta: quem somos e da onde viemos? Por que o isolamento do Brasil perante os seus irmãos latino-americanos? Ou seja, era justo aí, exatamente ali, para que a gente pudesse quebrar esse racismo estrutural, enraizado na nossa sociedade, pela economia, pela maneira da educação, que já colocam uma cultura de fora para nós. Ou seja, era justamente para quebrar um modelo, a espinha dorsal desse modelo neoliberal. Né? Hoje está provado que cada R$ 1 que você gasta na educação, você tem R$ 1,20, R$ 1 e pouco a mais de investimento de volta num emprego direto no mercado de trabalho. Infelizmente, para você ter uma ideia, Pedro, aqui eu vi o Moreira Franco falar do primeiro presídio mais moderno do mundo, que era o Bangu 1. Nós estamos no Bangu 27. Tem 27 presídios ali. E a educação parou no tempo. Não houve mais um compromisso com a educação como o Brizola e o Darcy, né? Esse encontro genial, né? Brizola, Darcy e Niemeyer. Não, isso é fantástico. Isso é fantástico. Isso é o presente da vida e da história, né? Isso é extraordinário. São 35 anos agora, né? 35 anos. 35 anos. Isso é muito importante, faz uma diferença enorme, mas eu acho que a gente se aproxima do final da live, mas eu quero dizer, Leonel, o seguinte: primeiro, agradecer muito essa oportunidade. Acho que nós temos que repetir isso, né? Com temas, todos eles vinculados, evidentemente, ao legado brizolista, porque as pessoas precisam saber, precisam aprender, precisam usar o que o Brizola deixou. São ferramentas úteis, muito úteis, ferramentas que fazem enorme diferença na cidadania, na resistência organizada e unificada,
que era o que ele propunha. Então, o gestor, o homem ordinário, estudando soluções, tendo criatividade e ouvindo sugestões, testando e procurando melhorar. Mas, para mim, assim, se eu tivesse que dizer bom, então tá. Então, numa frase, diga tudo. Bom, isso é impossível, mas eu vou tentar. Brizola dizia que a República era a superação da fase do Império. E a República era o conceito latino, né? A res pública, o conceito de coisa pública, aquilo que é de todos. Porque as pessoas, isso era o Brizola que dizia, tratam o que é como se não fosse de ninguém. Vão lá e batem a mão, pegam para si. O que é de todos é sagrado. Para mim, isso é o brizolismo na sua essência gestora. O dinheiro público é sagrado e não é de ninguém. Não pode ser meu, teu ou de alguém. É de todos. É de todos. Tá? Isso é a república. E isso, para mim, essa definição que o Brizola não cansava de repetir e de criticar governantes que não tinham essa visão, para mim é um legado definitivo. Assim, eu gosto muito disso, quando falo sobre Brizola, sobre aquilo, assim, digamos que mais marca na gente, além de tudo, né? De exemplo que ele foi para todos nós, e é um grande exemplo. Na verdade, o Brizola é o comandante, pois ele é o comandante, porque ele deixou tantas lições que ele comanda por muito tempo. É verdade, Russo. O Brizola hoje é do mundo, né? O Brizola está acima de qualquer partido, o Brizola está na China, É do está mundo. na Europa, está no Brasil inteiro, está de norte a sul, está no livro dos heróis da pátria, por suas realizações, pela sua obra belíssima, pela sua coerência política, né, Pedro? Essa é uma questão difícil, né? Até nos alguns momentos incompreensíveis, né? Ele de fato apontou o caminho, olha, esse é o caminho. Quer dizer, ele ficou sozinho no presidencialismo, como todos foram para o parlamentarismo. O Brizola, não, a vontade do povo não pode ser mudada. Ou seja, a grande bússola do Brizola era de fato a legalidade, a Constituição e o bem-estar do povo brasileiro. Uma história sofrida, né, que tu conhece muito bem, desde menino, do interior do Rio Grande do Sul, com a família, o histórico, a grandeza do Brizola, nunca nutria o ódio ou perseguição, pelo contrário, a grandeza do coração do Brizola, essa grandeza do coração do Brizola, além do que de respeitar a história, e principalmente respeitar, inclusive, seus adversários. Você nunca viu o Brizola xingando o adversário, como a gente vê hoje de baixo calão aí, né, Ruas? Pelo contrário, ele ia pela política. Quando ele batia, vamos dizer assim, ele respondia pela política. Era pior do que um palavrão. Ele respondia com a história, ia direto no âmago do adversário, que praticamente derrubava a lona, não é? E isso era a maestria do Brizola, né? Como ele sabia ler a política de maneira tão educada, de maneira tão direta e simples ao povo, e aí numa conversa qualquer, ele desmontava qualquer adversário, porque a verdade estava com ele no brilho do olhar, né? O Brizola tinha um brilho nos olhos, né, que parece que carregava o coração do povo brasileiro no seu olhar, né? É verdade. Amanhã nós teremos, eu te falei, Daniel, uma live sobre a legalidade, especificamente, né? Com a Fernanda Melchior, o Jeremias Machado e o Zé Cabrito. E O Jeremias agora, escreveu alguns livros da legalidade, muito, muito bom. muito bom, e estará presente amanhã, e às 17h30. Vou entrar. E é muito bom. Vai ser uma alegria a tua presença, uma honra para nós. E agora há pouco eu troquei o Fabiano Negreiros, um grande brisolista aqui do Sul. Eu vi que ele fez uma mensagem, eu quero dar um abraço para o Fabiano. Mas eu quero te agradecer essa oportunidade, Daniel. E já te pedir que façamos outras. Né?
com esse legado brisolista e podemos ir separando, né? Por Isso. etapas. Eu acho que essa questão da relação dele com o Guevara é muito importante. O grupo dos 11 é algo que tem que ser estudado, debatido, são formas de resistência. A teoria central do que é a educação, no conceito de igualdade de oportunidades e, portanto, de socialismo. Então, eu acho que nós temos muita coisa para criar aí e para aprofundar em debate com as nossas amigas e amigos que nos deram até agora a honra de estarem conosco aqui. Obrigado, Pedro. Vamos retomar essa conversa. Teve alguns contratempos da internet. Vamos fazer uma outra conversa. De fato, tem muitos assuntos que a gente pode abordar. E essa parte do Che Guevara é, de fato, uma parte que não é abordada na história, na biografia do Brizola. Isso é uma parte importantíssima. E a referência que o Brizola tinha sobre o Che Guevara e a importância da questão da pátria grande da América Latina. E isso o Brizola tinha muito. O Brizola tinha alianças internacionais, do Mário Soares, a presidente ao Perón, você tinha essa ligação, ou seja, desde uma internacional socialista, você tinha também aqui uma corrente latino-americana, nacional, ou seja, a pátria grande, como ele sempre gostava de dizer também. Pedro, quero dizer muito obrigado. Vamos retomar, de repente, semana que vem vamos combinar de fazer outra. Aí está sempre em contato e também você falar um pouco de Porto Alegre. É importante a gente saber o que está acontecendo nas outras capitais, porque temos esse termômetro, né, desse momento tão difícil que o país passa, não só uma crise política gravíssima, sem precedentes, mas também como uma pandemia que está matando o povo brasileiro. Então, eu quero mais uma vez, meu muito obrigado, um beijo no teu coração e até breve, companheiro. Até breve. Um abraço, Leonel. Muito obrigado, hein? Obrigado a todos aí. Valeu.